Olá, no programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos de hoje a gente vai falar sobre a importância de congregar. Eu converso com o pastor Luciano Scala, que esclarece as nossas dúvidas, então não sai daí porque o Temas Bíblicos está no ar. Boa noite, muito obrigada por estar assistindo ao programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. Obrigada a você que nos assiste de qualquer lugar. Quero sempre te convidar a participar, deixando para nós o seu recado, a sua dica de tema, assunto que você gostaria que abordássemos aqui no Temas Bíblicos. É só você entrar no meu Instagram, @JaqueStefano, ou na minha fanpage, facebook.com/JaquelineStefano. Você pode seguir, você pode curtir, pode enviar sempre os comentários e principalmente entrar em contato com a gente para falar sobre o assunto que você quer que a gente traga aqui, alguma personagem da Bíblia, algum assunto que você fala, poxa, tenho dúvida sobre isso aqui. Manda pra gente que a gente quer esclarecer a sua dúvida. Você participa sempre deixando lá o seu recado, então, e a sua sugestão. Instagram, @JaqueStefano e fanpage, facebook.com/JaquelineStefano. Eu tô te esperando por lá. Hoje a gente vai entender sobre a importância de congregar com o pastor Luciano Scala. Tudo bem, pastor? Boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez. É um prazer poder falar desse tema que é tão relevante para a nossa atualidade. É verdade, pastor. A gente vive um momento de redes sociais que possibilita que as pessoas assistam a cultos e se sintam, às vezes, até na igreja. A gente sempre fala da importância, por exemplo, do Show da Fé, que a gente sabe que tem o objetivo principal de evangelismo ou de acompanhar as pessoas durante toda a semana. Às vezes não é possível ir para a igreja todos os dias, mas você pode ter uma palavra, uma oração todos os dias. Só que isso, como o missionário sempre fala, o pastor Jaime, não exclui a necessidade de estarmos em uma igreja. Eu percebo, pastor, que outro movimento crescente que tem acompanhado e alcançado, inclusive, os jovens, é a questão dessas pregações pockets, né? Então, pregações de 5 minutos que alguns pregadores fazem e que são importantes e que você pode ouvir no seu celular, no transporte, indo e vindo, mas nada disso retira a importância de congregar, não é? É claro, tudo isso acrescenta, tudo isso é importante como uma ferramenta de evangelismo, sobretudo, mas a importância de congregar, isso é de extrema relevante, é de extrema importância, porque estar na igreja, participar do culto, participar da ceia, dos sacramentos da igreja, isso é de total importância, né? Existe uma estimativa que 20% hoje dos cristãos que são protestantes não frequentam uma igreja, não são membros, não participam de um hall de uma igreja. Isso é de preocupar, isso é muito preocupante porque a gente percebe que acaba enfraquecendo na construção cristã dessa pessoa. Pastor, talvez a gente esteja vivendo uma releitura, né? Agora é o crente não praticante? Será que pode existir uma coisa assim, pastor? Porque esse termo, nós ouvimos falar no catolicismo, verdade, né? Eu sou católico não praticante, mas hoje também existe. Existe aquele que acredita em tudo aquilo que um protestante acredita, mas ele não vê a importância de estar na igreja. Não vê a importância de participar de um culto dentro da igreja. Ele participa da sua casa, ele acompanha pelo celular, ele acompanha pela internet, mas não vê a importância de estar no local para congregar. Isso é preocupante. E aí, pastor, tem outra coisa dentro disso que me preocupa muito. Daqui a pouco eu quero falar sobre a importância da liturgia, a importância do que o próprio Deus fala, como o batismo e Santa Ceia. Mas acho que um passo antes disso, tem uma coisa importante da gente falar. Quando a gente ouve várias vozes, então vamos imaginar que você é de uma denominação. Existe uma doutrina, existe uma linha de raciocínio sobre algumas coisas, né? Não vou entrar aqui na doutrina do que é certo, do que é errado. Existem igrejas que batizam crianças, existem igrejas que apresentam crianças, e aí eu estou pensando no cristianismo de um modo geral. Você pode ouvir pregações aqui e ali, mas você precisa saber no que você acredita. Então, essas várias vozes que hoje estão disponíveis, e eu quero falar principalmente sobre a rede social, com todo mundo se achando um pouco especialista de tudo, então me preocupam muito jovens que tomam a frente porque tem muitos seguidores e falam que entendem da palavra de Deus, daqui a pouco você vê essa jovem numa balada, você vê essa jovem bebendo alguma coisa. Peraí, será que é isso que vai guiar os jovens hoje ou até mesmo os adultos pensando em outros influenciadores? Não há que se tomar muito cuidado com essas várias vozes? Exatamente, porque quando você faz parte de uma igreja, essa igreja ela tem
uma linha teológica, ela tem uma linha de pensamento acerca de Deus, acerca dos sacramentos, acerca de tudo na vida. E quando você está ouvindo, como você disse, várias vozes, acaba que você não cria uma identidade. E uma vez que você não cria essa identidade, tudo é certo. Acaba que tudo é certo, tudo pode. Porque isso aqui pode, aquela pessoa faz. E isso é complicado, né? Porque acaba que a pessoa, ela fica sem um norte, ela fica sem um rumo para construir a sua caminhada com Deus. E aí, pastor, importante atos em que nós precisamos da igreja para viver. Ora, eu e meu marido já tivemos a experiência de levar a Santa Ceia alguém que estava hospitalizado, uma situação específica, e ainda assim a gente chamou algumas pessoas para poder trazer o máximo possível do que é o corpo, do que é uma igreja para isso acontecer. Mas de praxe, o local onde isso acontece, dando o exemplo da Santa Ceia, é dentro da igreja e é necessário que seja assim, não? É claro, Santa Ceia, nós temos o batismo, nós temos um tanto de outras coisas que o local é a igreja. Por exemplo, o quanto isso é importante dentro da igreja, né? Era um dos pontos que eu ia falar, porque quando nós saímos da nossa casa para ir até a igreja, nós também abençoamos vidas. O fato de você estar dentro da igreja, de você às vezes ali dentro orar por alguém, você estar na igreja e às vezes você contar o seu testemunho, isso edifica vidas. E todos nós temos um despertar para a missão, um despertar para fazer a obra, quando nós estamos na igreja. Ninguém é despertado estando no seu ambiente sozinho. Então, quando nós estamos na igreja, naquele ambiente com mais pessoas, nós temos a possibilidade de abençoar vidas. Não só de ser abençoados, mas também de abençoar. Essa troca, não é verdade, Exatamente. pastor? E aí eu acho que uma coisa interessante do que o senhor falou, eu queria que o senhor falasse aqui para nós. Eu tenho a impressão de que mesmo que ache que sim, a resposta é não para o que eu vou falar. A pessoa pensa que ela para de ir para a igreja e que ela vai continuar assistindo pregações como antes, que ela vai continuar lendo a Bíblia como antes, que ela vai continuar orando como antes, tendo a crer que isso não é verdade. Qual que é a sua opinião, pastor? A imagem que... Recentemente eu dei uma aula na igreja sobre esse assunto. E a imagem que eu ilustrei é você tirar uma brasa de um braseiro. Você tira essa brasa, você coloca de lado, ela fica acesa, mas daqui a pouco ela apaga. Por quê? Porque ela não tem aquele combustível que vai mantê-la acesa. Então, uma vez que a pessoa sai daquele lugar, daquele ambiente, que por mais que seja problemático, né? Porque tem pessoas, você tira e vai para um lado, a tendência é você esfriar. É inevitável. Pastor, a Bíblia fala que é bom, que é importante que os irmãos vivam em união. E nesse mesmo salmo, a Bíblia fala que ali é o lugar onde o Senhor ordena a bênção. Queria que o senhor falasse sobre isso. Exato. A palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também, fala dessa comunhão, dessa koinonia. Os apóstolos falaram isso, os apóstolos entenderam essa palavra de Cristo, de estarem juntos, né? De você estar congregando. Tem um outro texto lá aos Hebreus que fala claramente, não deixe de congregar. Ou seja, isso é importante. O salmo que você citou fala que quando nós estamos em comunhão, Deus abençoa. Não é somente uma comunhão doméstica, eu na minha casa, mas é uma comunhão com os irmãos. Toda a construção do cristianismo, da vida com Deus, ela é construída com o outro. Não é sozinho, não é isolado. Não é você construir uma mística sozinho, numa montanha, meditando. Não, é você estando aqui em comunhão, nas dificuldades, da convivência. É aí que nós construímos uma caminhada com Deus. E aí, pastor, eu quero chegar num ponto que eu acho que é importante a gente esclarecer, que é o motivo pelo qual o cristão, aí eu quero falar especificamente do protestante, do evangélico, do crente, ou como você falar aí, se afastar da igreja. Por quê? Vamos partir de um pressuposto, ainda nas nossas idades, de que pessoas provavelmente não nasceram num lar cristão. A gente tem um boom e tem um crescimento nos últimos 30 anos de cristãos, de pessoas que nascem em lares evangélicos, mas boa parte dessas pessoas que têm 30 anos ou mais, em algum momento se converteram, foram à igreja, foram levados por alguém, ou foram porque quiseram, foram a uma igreja. Então, eu imagino que desses 20% que o pastor cita de pessoas que não estão frequentando a igreja, são pessoas que em algum momento frequentaram. Claro. Né? Diferente daquilo que a gente fala do católico,
católico não praticante, que muitas vezes essa pessoa, que é um fenômeno que talvez possa acontecer hoje com os novos cristãos. Então, o meu filho, ele já nasce de berço evangélico, então ele já nasce inserido em uma cultura porque os pais vão ao culto. Mas, de um modo geral, a maioria das pessoas que se converteram ainda, pensando no número de cristãos que a gente tem, eu estou aqui fazendo um balanço, escolheram essa conversão, escolheram ir até a igreja. Eu não estou nem entrando no mérito de que quem nasce no lar evangélico vai ter que se converter em algum momento também, mas para a gente poder entender aqui a minha lógica de raciocínio. São pessoas que em algum momento foram e que em algum momento pararam de ir. Exato. E esse motivo que faz com que as pessoas parem de ir à igreja é o que eu queria conversar com o senhor hoje. O que a gente tem visto, pastor? Então, no modo geral, as pessoas que param de ir é devido a alguma decepção que teve. Alguma decepção com quem? Com o líder, alguma decepção com as pessoas da igreja ou alguma decepção até com Deus. E eu quero deixar bem claro o que seria uma decepção com Deus. Existem igrejas que, de um tempo para cá, têm se falado acerca de Deus, têm criado uma teologia que não é existente. A gente vê pessoas que falam, por exemplo, que um cristão não tem problemas. Converta-se, seus problemas acabaram. Não sei onde é que está escrito isso, que não é isso que Jesus fala. Exatamente. Né? Então, essa pessoa ela vai para a igreja com essa mentalidade de que ela não vai ter mais problemas na vida e ela se decepciona. E você pergunta, mas por que você se decepcionou? Porque Deus não fez. Quando, na verdade, Deus nunca prometeu uma vida desta forma. Então, a decepção, às vezes, é com o líder, com aquela pessoa que era o referencial, com seus defeitos, com seus limites. E a pessoa criou uma projeção de perfeição que não existe. Então, às vezes a pessoa para por causa disso. Ou porque na igreja é um convívio onde as pessoas são problemáticas, porque todo lugar é, e acaba que a pessoa se decepciona, ela se frustra. Ou então com Deus, que é o mais complicado, porque a pessoa ela criou uma imagem acerca de Deus que na verdade não existe. Ela projeta o erro em Deus, né? Como se Deus não tivesse feito por ela, né? Exatamente. Eu escrevi um livro alguns anos atrás, justamente com esse tema, Desconstruindo e Construindo. E às vezes nós precisamos desconstruir uma imagem que não é verdadeira acerca de Deus. Às vezes nós criamos uma utopia da vida com Deus que não existe. Por mais que existem pessoas que falam isso, e as mídias trabalham esse tipo de assunto, vem para cá e você não tem mais problemas, por exemplo. E na verdade a pessoa se frustra. Então essa imagem ela tem que ser desconstruída e uma imagem real, uma imagem bíblica acerca de Deus deve ser construída. Já imaginou os discípulos aqui nessa terra? Eles seriam ditos daqueles lascados que deu tudo errado na vida, que nada aconteceu. Porque para e pensa, alguém, eu fico imaginando, a gente, tá? Eu da minha denominação, você na sua aí que está me assistindo, olhando para alguns dos discípulos após a ascensão e a vida deles. A gente ia falar, esse é derrotado, tem uma coisa de errado com ele. Porque muitas vezes a gente inculca, a gente traz uma imagem de que o crente não vai ter problema, não vai ter perseguição, o que é totalmente contrário ao que a palavra disse, né? Exato, pelo contrário, Jesus, quando ele falou acerca da vida, da caminhada com Deus, ele deixou claro, eu fui perseguido e vocês também serão perseguidos. Aquele que quer vir para mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz era para morrer. Então a vida com Cristo é uma vida difícil, uma vida com problemas. A diferença é ter a presença de Deus conosco, mas é uma vida difícil. Paulo fala isso, né? Que a gente usa muito a passagem que ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Mas antes disso, ele estava falando o quanto ele aprendeu na vida dele a passar por dificuldades e a ter momentos de abundância. Então, nós podemos ter o entendimento de que com Cristo a gente vai saber passar por todas as situações e conseguir passar por elas. Não significa não passar por dificuldades, né? Exato, por isso que ele fala, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei ter abundância e sei ter a necessidade. Então, às vezes, a pessoa ela é ensinada a acreditar em um Deus que dá abundância. Isso é fato, ele dá abundância. Mas ele é um Deus que também permite nós passarmos por momentos difíceis, até porque esses momentos difíceis, eles são pedagógicos. Nós amadurecemos, nós crescemos, nós desenvolvemos uma espiritualidade com Deus nesses momentos difíceis. Eles são necessários. Então, se eu prego isso, eu atraio pessoas com essa mentalidade, qualquer momento ela vai se frustrar. No primeiro problema dela, na primeira dificuldade, ela vai deixar de ir para a igreja. Pastor, eu fico me lembrando quando o próprio Senhor Jesus fala para a gente observar dois homens, o prudente e o imprudente, que construíram
fizeram as suas construções, construíram as suas casas, e a Bíblia fala que a chuva, o vento, a tempestade vieram para os dois. Exato. Então, ser prudente não significa que o vento não vai vir sobre a sua edificação, mas significa que se você construiu na rocha, ele não vai desmoronar. Essa é a diferença, né? Esse exemplo é perfeito, porque mostra que passaram pelas mesmas situações, mas aquele que estava alicerçado na rocha, que significa Cristo, ele permaneceu de pé. E é assim, a frustração ela ocorre quando a pessoa acredita que na casa dela não vai ter a tempestade. É vida real, né, pastor? Exatamente. Desemprego. Quantas pessoas desempregadas? Que bom, glória a Deus se isso não passou pela sua família. Mas se alguém da sua família fica desempregado, é dentro de uma estatística. É aquela casa que foi edificada, tanto a do prudente quanto a do imprudente, e o vento veio para todo mundo. Agora, como que você vai estar? No final dessa história tem que ser a grande diferença, não é? Exatamente. Essa situação do desemprego, da dificuldade que tem atingido tantas pessoas... Porque os cristãos estão inclusos aí também, por isso claro, que eu quis citar isso, não é, pastor? Nós não estamos fora dessa realidade. Então, nós também ficamos doentes, nós também passamos pelas dificuldades financeiras que qualquer pessoa passa. Nós moramos no Brasil, que está num momento difícil. Todos nós passamos, de certa forma. Passamos pela crise. A diferença é que nós temos Cristo, que nos ajuda, que nos sustenta, que supre as nossas vidas, que nos faz manter a tranquilidade na hora difícil. Isso é importante. E aí, pastor, eu acho que é uma preocupação grande, né? Como o senhor falou, eu acho importante a gente enfatizar isso. É sim possível ter uma vida abundante, é sim possível passar por cima de alguns problemas que outros estão passando. Cristo, ele faz isso, mas inseridos no mundo, como o próprio Senhor Jesus falou, essa projeção que eu percebo que faz com que muitas pessoas parem de ir para a igreja. Outro dia eu conversava com um jovem e ele falou, mas eu orei e o meu pai estava doente, e o meu pai morreu e Deus não fez nada. Olha a expectativa que, de alguma maneira, seja com responsabilidade na igreja ou com responsabilidade no entendimento que esse jovem teve, que ele joga em cima de Deus, de que o pai não iria morrer nunca. Talvez ele imaginou o quê? Que o pai seria eterno. Exato. Então, é muito importante a gente entender que quando alguém se chateia com Deus, na verdade, ele está se chateando com as expectativas que ele criou, não é mesmo? Que ele projetou acerca de uma teologia que não é real. Porque em nenhum momento Deus falou que as pessoas não iriam morrer. Pelo contrário, em um momento ele disse que as pessoas não iam ficar enfermas e iam morrer. Então, às vezes a pessoa tem um exemplo desse, a pessoa está hospitalizada e alguém chega de forma irresponsável e cria uma ideia, olha, não vai morrer. Deus vai ajudar, Deus vai tirar. E de repente a pessoa morre, e aí? Daí tem o problema daquele que falou, daquele que foi irresponsável. Tem que ter né? muita certeza no que você fala. Nós cremos, eu creio com certeza, acredito que o pastor também na cura. Vi vários milagres acontecerem. Mas para que você diga algo, para que alguém diga algo que vai haver a cura, olha, essa pessoa vai ser curada, é lógico que a gente profetiza tomando posse do que a palavra de Deus fala. A Bíblia oramos fala. por isso. Lógico, ele levou sobre si as dores, as enfermidades, a gente toma posse disso, eu creio nisso. Mas tem tantos fatores que envolvem uma cura que, se não acontece a cura na vida de alguém, o outro deixar de frequentar ou deixar de ter esse contato com Deus e se frustrar com Deus, é uma coisa muito perigosa, né? Exatamente. Então, quando alguém me liga para eu ir até o hospital orar por alguém, eu vou orar, eu vou pedir para que Deus venha curar essa pessoa, mas eu não serei irresponsável de falar algo que Deus não tenha me dito. Trazer alguma garantia, né? Não posso fazer isso. Mesmo porque Deus é o dono da vida, então Ele sabe de todas as coisas. Eu particularmente acredito na missão que a pessoa tenha e de repente aquela pessoa cumpriu a missão dela e Deus quer levar, e quem sou eu para questionar a Deus? O que eu não posso fazer é iludir os familiares, prometendo algo que nem Deus falou. Eu estou dizendo, como boca de Deus, né? Pastor, então a gente pode ter esse como um dos motivos de afastamento, Sim. né? Vamos falar do outro motivo que é tão comum, que é o mimimi. Posso usar essa palavra? O mimimi. Pastor, a gente está num momento que a rede social, na minha opinião, se muito pode ajudar, muito pode atrapalhar também. E a gente já falou aqui em outros momentos do quanto é difícil para alguns pastores entenderem, porque eu percebo que assim, se o pastor posta que foi comer na casa do irmão X e o irmão Y viu, isso aí pode dar a maior confusão. Por outro lado, a igreja tomou corpo. Vamos pegar uma igreja com 200 membros, sei lá, com 50 famílias. Como que o pastor vai visitar 50 famílias? Aí ele vai delegar? Mas aí ele mesmo não pode ir na casa daqueles que são mais próximos? Como é que o pastor faz isso hoje? É difícil, né? E isso, infelizmente, tem acontecido. Eu sou pastor local de igreja, né? Então, eu sei como é que é essa realidade de você
a pessoa às vezes quer a tua atenção e ela acredita porque você não pode ir naquele determinado momento que você está fazendo pouco caso com a pessoa, com ela, com a dificuldade dela, e de repente ela sabe que você foi num outro local, num outro aniversário, meu Deus, então fica uma situação complicada. Esse também é um dos motivos que a pessoa desanima. Ah, não vou mais para a igreja, não vou mais para lugar nenhum. Ninguém me dá bola, né? Exato. E por outro lado, é interessante, né? Tem gente que fala assim, olha, não fui na igreja há 3 semanas, ninguém me ligou. Aí tem outro irmãozinho que fala assim, gente, fiquei sem ir 2 semanas, eles já estão me ligando para pegar no meu pé. Como é que se lida com membro, pastor? É difícil, é um desafio. Esse é um desafio, porque isso é uma coisa que afasta as pessoas, Exato, né? afasta. Tem pessoas que elas precisam dessa atenção maior, quando outros não querem que ligue. Então é difícil você saber, você conhecer o jeito de lidar com cada uma dessas pessoas. E às vezes dá a impressão que o pastor tem um tempo hábil para fazer toda essa logística, toda semana, todo domingo, toda segunda-feira, porque não foi no culto de ontem. Olha, é complicado. E aí, pastor, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho muito importante nesse momento do bate-papo, que é: a pessoa para de ir para a igreja porque ela realmente viu alguma circunstância que a induziu a isso? Ou porque ela já estava mesmo a fim de sair e ela pegou alguma situação para se aproveitar? Me conta a verdade, o que o senhor acha? Isso também é um fato, que isso ocorre. Às vezes a pessoa já não quer mais, então ela só quer um motivo. E quando ela não encontra motivo, ela cria um motivo. Então, o simples fato do pastor, de repente, não ter ligado na segunda-feira para perguntar por que ela não foi, ou porque não ligou no dia do aniversário dela, já é o motivo que ela queria para simplesmente deixar de ir. Isso tem acontecido, eu tenho visto isso acontecer na igreja onde eu sou pastor, tenho ouvido de pastores também comentando a mesma coisa, né? Isso é complicado demais. E aí, pastor, eu quero já aproveitar nesse momento, então, para falar sobre as picuinhas e as fofoquinhas, que eu creio que também é algo muito relevante, muito importante, porque a velha panelinha não deixou de existir, né? Embora hoje a gente tenha muita mudança nos últimos anos, isso ainda existe. E eu percebo que essas fofoquinhas, um fala do outro, o outro fica sabendo, é caso, muitas vezes, das pessoas se afastarem, se chatearem. Eu queria que o senhor falasse sobre isso pra gente. Exato. São 2 tipos de desigrejados. Tem aquele que deixa de ir porque ele não quer mais. O ambiente igreja, para ele, é um ambiente pesado. E acredita que para se relacionar com Deus tem que ser fora. E existe um outro também, que é um outro fenômeno que está correndo bastante, é da pessoa ela ir em várias igrejas. Então ela vem aqui hoje, ela assiste o culto aqui, ela participa, acaba o culto, ela pega as coisas dela e ela vai embora. Porque ela não quer justamente isso. Semana que vem ela vai em outro lugar. Não quer vínculo. Não quer vínculo. Justamente para evitar esse tipo de situação. Que é complicado, que infelizmente existe. Eu conheço pastores de igrejas menores do que a minha, pastores de igrejas maiores do que a minha, e falam as mesmas coisas, são os mesmos problemas. As igrejas maiores também têm esse tipo de problema, dessas picuinhas, dessas coisinhas, ciúmes, inveja, um querer ser mais do que o outro. Infelizmente, isso tem afastado pessoas da igreja. Eu já perdi pessoas da igreja justamente por isso. Porque teve um problema com determinada pessoa, tentei conversar, tentei resolver, mas não teve acordo. A pessoa simplesmente foi embora, foi para um outro lugar. E aí, pastor, eu acho que tem uma outra situação dentro disso que deve ser bem complicado para os pastores, que é a questão dos cargos, porque acaba se lidando muito também com o ego da pessoa. Exato. Então, vai ter uma escala. Vou dar o exemplo do louvor, sempre dou o exemplo do louvor, né, gente? É porque eu não atuo no louvor, então eu dou o exemplo do louvor, porque a gente também fica observando. E, hoje é um que sola. Não, por que não sou eu que vou solar? Porque eu canto muito melhor. Também tem que lidar com isso, não tem, pastor? É muito difícil, é muito difícil. Todos os ministérios da igreja, a maioria deles, a gente encontra esse tipo de problema. Essa questão da vaidade é muito forte. Parte musical numa igreja é uma parte complexa, né? Porque lida muito com isso. Uhum. Aquele que vai estar ali em cima. A visibilidade, Exatamente. Né? Os bastidores fica mais discreto. Mas aquele que vai pregar, aquele que vai louvar, aquele que vai ministrar o louvor naquele dia, daí você tem que ter um cuidado maior, porque isso traz problemas para as igrejas. Pastor, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta, e eu quero falar um pouco sobre a questão do direcionamento,
Porque o que eu percebo também é que muitas vezes as pessoas não querem ninguém dando palpite na vida dela. Mas peraí, será que você não precisa da orientação de um pastor? Eu vou ter que conversar com o pastor antes de começar um namoro, não quero ninguém se metendo na minha vida. Peraí, será que não é importante você ter um líder para te direcionar? Será que, na verdade, as pessoas não estão se afastando porque elas sabem que estão fazendo errado e não querem alguém para cutucar a ferida que está ali? E eu também quero conversar com o senhor sobre uma coisa importante, pastor. Eu percebo muitos pastores machucados e que têm ficado desigrejados. Então, tiveram algum problema com alguma liderança, independente de quem estava errado dentro desse problema, porque muitas vezes quando a gente escuta, ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado, mas aí essa pessoa se afasta da igreja por causa disso, muitas vezes com o ministério, com um chamado, como lidar com isso? Pastor, precisa de pastor também, não precisa, o senhor me conta daqui a pouquinho, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta e eu quero aproveitar essa saída de break para parabenizar ele, que fez aniversário na segunda-feira, dia 26, o meu produtor, Dani, ó... Um beijo grande para você, parabéns, que Deus te abençoe, muitos anos de vida, que Deus continue te surpreendendo e te abençoando grandemente em todas as áreas da sua vida. Você é muito especial, viu? Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta, não sai daí. Boa noite para você que liga a TV agora. Programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos está de volta. Se você perdeu um pedacinho do programa ou quer rever o começo, não anotou alguma coisa que a gente falou aqui e achou importante, esse programa depois vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Eu recebo mensagens, às vezes, das pessoas falando, Jaque, queria reassistir o programa. Bom, ele não fica disponível no YouTube assim que ele vai ao ar. Dá pra gente aí umas 2, 3 semanas, né, Dani? Mais ou menos de prazo, umas 3 semanas no máximo para que o programa já esteja no ar. Aí você vai lá no nosso canal da HIT, procura lá o canal HIT TV, encontrou o canal? Para ficar até mais fácil, se você quiser, tem um sininho ali que você clicando pode ativar as notificações. Então, sempre que tiver post novo, você vai poder acompanhar, tá? Se você quiser fazer uma pesquisa de algum programa, você vai lá na pesquisa e coloca o nome do programa, consulta o Doutor Temas Bíblicos e a data que você consegue puxar com facilidade e reassistir. Dá para você copiar o link também, enviar através do WhatsApp, das redes sociais, para edificar, para abençoar muitas vidas, que é o nosso principal objetivo. E se você tiver alguma sugestão de tema ou de assunto que quer ver abordado, entra no meu Instagram, @JaqueStefano, ou na fanpage facebook.com/JaquelineStefano, e por lá você envia sua sugestão para a gente. Hoje nós estamos falando sobre a importância em congregar com o pastor Luciano Scala, que está aqui esclarecendo as nossas dúvidas. Pastor, quero nesse bloco voltar a retomar alguns tópicos que eu falei no bloco anterior, e um deles é sobre essa dificuldade que algumas pessoas têm de serem pastoreadas. Ora, às vezes eu ouço falar, mas o pastor vai me falar se eu posso ou se eu não posso fazer isso? Como é que é isso? Exato. Então, algumas pessoas, elas têm esse problema, né? Elas vai muito naquela questão da autossuficiência. Eu resolvo, eu sei o que eu estou fazendo. Exatamente. E quando, na verdade, o papel do pastor é pastorear. É você orientar, é você ajudar, é você exortar, é você trazer a pessoa para a realidade às vezes, é você mostrar pela palavra de Deus alguma luz para a pessoa. Mas tem pessoas que infelizmente têm essa dificuldade de serem pastoreadas. Eu já tive diversos exemplos na igreja de pessoas que, por mais que eu tentei abordar, conversar, a pessoa não quis. Ela achou que na verdade ela tinha a razão dela, e eu não sou de discordar. A pessoa pegou as coisas e foi embora, né? Isso infelizmente acontece bastante. E aí, pastor, a impressão que eu tenho é que de alguma maneira a vida vai mostrar, né? Lá na frente isso vai dar um problema. Então, de novo eu vou dar aqui o exemplo do jovem que conversa com o pastor, olha, eu quero começar a namorar, mas a menina não é cristã, o rapaz não é cristão. O pastor fala, olha, isso não é o ideal, a Bíblia orienta assim, a Bíblia orienta assim. Se a pessoa sai, e eu já vi casos da família inteira sair da igreja por causa disso, eu vi depois essa família voltar e falar, pastor, eu não devia ter deixado meu filho tomar aquela atitude. Então, como todos que estão ao redor agem também, inclusive com respeito ao que o pastor fala, é muito importante, né? Exatamente. Então, esse exemplo do casamento é um exemplo que já aconteceu comigo várias vezes, de chegarem para mim e começou a namorar faz 2 meses e agora vai casar porque é o amor da vida, é a paixão.
E eu, como pastor, como responsável de chegar para a pessoa e tentar trazer a pessoa a conversar, aconselhar, já tive casos de pessoas que voltaram. Não, realmente eu vou pensar melhor. E acabou que nem casaram. Depois conheceram outras pessoas. Mas eu também já tive exemplos de pessoas que tomaram a decisão e depois se arrependeram. E depois tiveram que voltar e reconhecer que de fato precisava ter pensado melhor. E o papel do pastor é simplesmente mostrar. Às vezes é simplesmente colocar luz. Você não está enxergando bem? Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha, tem essa possibilidade, tem isso que você deve pesar, que você deve ponderar, mas às vezes a pessoa não quer ouvir, né? E para o pastor, às vezes, é uma saia justa, porque mesmo sendo um membro da igreja, ainda mais se são pessoas que ele conhece bem, às vezes a orientação, é lógico, o pastor ele vai falar aquilo que a Bíblia fala, mas vamos imaginar que ele conheça, ele saiba de uma personalidade difícil, de um temperamento. Conheço essas duas pessoas e acho que não vai bater. Então, o pastor não vai falar não namore, mas ele pode trazer orientações até para a atenção desse namoro, não é, pastor? Exatamente, porque essa é a intenção. Não é você tomar a decisão pela pessoa. Eu não vou chegar para a pessoa e falar, você tem que fazer isso. Tem pastor que faz isso, né? Mas eu não acho isso certo. O que eu vou fazer é simplesmente falar, você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Você tem certeza disso? Daí você vai, coloca, leva a pessoa a pensar. Daí ela vai tomar as decisões dela. Mas eu sou responsável de mostrar, de orientar a pessoa naquilo que eu já estou enxergando. De repente é alguém da igreja e de repente não é nem da igreja a pessoa. Conheceu uma pessoa lá fora e você sabe que vai dar problema, não tem jeito. Tem coisa que tá na cara, né, pastor? Tá na cara. Tá na cara. Por dois motivos. O primeiro é a questão do discernimento espiritual que o pastor tem. E o segundo é a questão da vivência, porque as duas coisas contam, não é, pastor? Exatamente. A gente tem uma caminhada, uma experiência. Eu já vi vários exemplos desse, então tá muito evidente. Então tem coisas que a gente, pela experiência, mostra para a pessoa, mas nem todo mundo ouve, né? Infelizmente. E aí, pastor, eu quero complementar fazendo uma pergunta sobre a importância do membro estar realmente próximo do seu pastor. Vou dar um exemplo, tá? Vou pegar de novo o exemplo do desemprego. Aí a pessoa fala, eu estou querendo abrir um negócio. Qual é a importância de ela conversar, por exemplo, com o pastor antes disso? Às vezes o pastor não é empreendedor, não vai entender dessa área necessariamente, mas pode ter uma orientação de Deus para essa pessoa, não é mesmo? Claro, é um exemplo bem claro mesmo, porque o pastor, ele é o tipo de pessoa que convive com muitas pessoas. Eu conheço pessoas que trabalham que são economistas, por exemplo, e também com donas de casa. Conheço pessoas que são formadas, outras pessoas que não são formadas. Ou seja, você convive em todos esses lugares. Você frequenta todos esse tipo de pessoas. Isso te dá uma experiência. De repente, a pessoa vai abrir alguma coisa, vai abrir um negócio, de você chegar e dar uma orientação para a pessoa. Por mais que eu não entenda, por exemplo, de culinária. Por mais que eu não entendo. Mas pela vivência, eu tenho uma bagagem para chegar para a pessoa e orientar. Em orar pela pessoa, em buscar uma direção de Deus. Será que isso é uma direção de Deus? Ou é uma precipitação da pessoa? Então a gente pode orar, pode também orientar pela experiência de vida, né? Pastor, e qual que é essa importância de termos pastores? Daqui a pouco eu quero falar especificamente sobre os pastores também, mas pensando hoje nos membros, a importância de não querer ser autônomo em todas as suas escolhas, de ter alguém que te pastoreie, que te olhe no olho, e nem sempre isso é fácil, dependendo do número de membros, mas os pastores de igrejas de bairro costumam conseguir fazer isso, olhar no olho e falar, depois eu preciso falar com aquela irmã que não está tão bem, ou fulano, por exemplo, o líder do grupo de jovens, dá uma olhada nos jovens, achei eles estranhos hoje. Não é importante esse contato olho a olho, seja com o seu pastor ou com aqueles que o seu pastor indicou para te liderarem? Exatamente. Primeiro, o pastor é uma pessoa neutra, ou pelo menos tem que ser neutro. Não tem um lado, né? Exatamente. Alguém que vai ouvir, vejo, por exemplo, quando vai atender um casal, é alguém que vai ouvir os dois lados, pelo menos deveria ouvir os dois lados e ser neutro nas suas opiniões. É alguém que ele acaba tendo uma função de um psicólogo, onde às vezes um filho não se abre com o pai, mas vai se abrir com o pastor. E o pastor vai saber, o pastor pelo menos tem que entender se aquilo é um caso que a pessoa tem que buscar um profissional da área, da psicologia ou da psiquiatria, ou se é um caso que nós temos que orar.
Então o pastor, ele acaba fazendo, ele acaba tendo essas várias funções. Ele até filtra, né? O que é necessário Exatamente. levar para onde, né? Exatamente. Então chega um caso, os pais trazem um filho para mim, olha, tem uma situação assim, assim, assado. Olha, isso daí é um caso que uma terapia ajuda. Isso daí é espiritual, nós vamos orar. Isso aqui é um caso que nós vamos orar e Deus vai trazer a libertação para essa pessoa. Esse caso aqui é um caso que tem que levar numa psiquiatria. É um caso que está além. Então o pastor, ele é essa ponte que faz toda essa transição. Triagem, né? Exatamente. Então o papel do pastor é fundamental. Às vezes a pessoa ela está desesperada, perdida, não tem com quem conversar. E ela lembra do pastor, liga para o pastor. Tem um pastor que vai ouvir. Tem um pastor que vai só ouvir. Ele não vai falar, faz isso ou faz aquilo. Ele vai ouvir e vai orar pela pessoa. E é nessa oração que Deus coloca paz, que Deus direciona. Então é fundamental ter um pastor. Eu tô lembrando, pastor, de um dia que nós estávamos no impasse, que eu não queria dar mamadeira pro meu filho, eu queria só dar o leite do peito. No meio daquela discussão, o meu marido, eu falei, eu vou ligar pro meu pastor. Ele falou, então liga. Aí eu liguei pro pastor e falei tudo que eu tinha pra falar. A hora que acabou, ele, filha, você tá bem? Você tá calma? Ele conversou, depois falou com o Caio, calma. Eu tenho, além da minha esposa, eu tenho 3 filhas que tiveram filhos, se acalma. Então, assim, pode parecer uma bobeira, mas poder ter essa interação, né? Aí logo a esposa do pastor já veio falar comigo, eles estavam juntos na hora que eu liguei. Então, é uma bobagem, mas é alguém que nessa hora, de repente, se você liga para a mãe, se você liga para a sogra, alguém vai tomar partido, vai virar uma confusão, não é verdade? Exatamente. O pastor tem essa função também de ser neutro, né? Exatamente. É um assunto íntimo, era uma bobagem ali, mas na hora foi algo tão importante. E parece simples, mas isso pode salvar um casamento, isso pode salvar um relacionamento. Não virar uma briga maior, Exatamente. né? Exatamente. Então, o pastor é fundamental para tantas coisas. Às vezes alguém me liga com assuntos que aparentemente são simples, mas para a pessoa é um assunto complexo, é duro, é difícil, ela não sabe como lidar. Eu lembro de uma mulher que me ligou uma vez, porque a escola, o filho estudava na rede pública, e a escola ia mudar ele para uma outra escola, e ela estava desesperada, porque naquela outra escola... Eu ouvi aquilo, e eu... Fica tranquila, irmã. Deus está no controle, eu vou orar por você. E ela ficou em paz, ela estava desesperada porque o filho ia trocar de escola. Nossa, mas é algo tão simples, tão fácil de resolver, mas para a pessoa, com a fragilidade dela, com as dificuldades que ela já tem, aquilo foi às vezes uma gota d'água que fez o balde transbordar. Ter alguém para escutar e para falar, calma, nós vamos orar, faz muita diferença, né, pastor? Exatamente, às vezes você não vai falar para a pessoa faz A ou faz B, mas só o fato de você ouvir, de você dizer, não, eu me importei com você, eu vou orar pela tua causa, aquilo já traz paz para a pessoa. Pastor, eu estou aqui pensando em algumas pessoas que eu tive a oportunidade de, na caminhada, levar a Jesus, e algumas dessas pessoas começaram a caminhar e eu discipulei. E eu me lembro da importância que foi para mim conseguir inserir essas pessoas em alguma igreja. E até pela distância física, algumas delas não ficam na minha igreja, algumas estão, outras não ficaram. Então, eu me lembro de vários processos de vamos à igreja tal comigo para eu conhecer, e lá estava eu na igreja tal com essa pessoa, Y, enfim. Tem pessoas que eu amo inseridas em igrejas diferentes porque eu percebi a importância de, bom, agora essa pessoa aceitou Jesus, eu não posso deixar ela solta. Ela precisa congregar, ela vai se batizar em uma igreja. Eu preciso que ela tenha esse acompanhamento, às vezes pela logística. Eu quero que essa pessoa frequente a igreja. Não dá para eu estar no lugar A e a pessoa vai para outra zona, para outra cidade. Não tem como fazer isso. E aí eu queria que o senhor explicasse para nós essa importância. Até quando um amigo leva alguém, né, para a igreja, essa pessoa se converte, mas a igreja fica a 1h30 de distância. Isso não é funcional, não é, pastor? Exatamente. E a pessoa tem que ter essa clareza, né? Essa maturidade de falar, não é só aqui na minha igreja que o negócio funciona. Você tem que procurar. Eu trabalho com dependentes químicos, a gente tem a casa de recuperação e a gente tem de pessoas de diversos lugares de São Paulo. Pessoas de outros bairros, de outras cidades, de fora de São Paulo. E como que eu vou falar para essa pessoa, olha, depois que você terminar o seu tratamento, você tem que frequentar a minha igreja. Você tem que sair de lá de onde você mora e vir na minha igreja. Não tem como. Então esse tipo de orientação é extremamente importante. Você tem que procurar uma igreja cristocêntrica, uma igreja que tenha Cristo como centro, uma igreja que tenha uma palavra saudável, que não seja uma igreja que vai te explorar, que vai fazer você se desviar da fé. Encontrou essa igreja? Congregue nela.
participe nela, dê frutos nela. Tão importante, porque quando a gente leva alguém para Jesus, às vezes a gente tem a impressão que aquela pessoa é nossa, né? Exato. E a gente precisa, até para que essa pessoa possa crescer e se desenvolver, entender a importância de ela estar dentro de um contexto. E, inclusive, eu vou usar uma palavra aqui que a gente não gosta muito de usar, mas é importante dentro de uma doutrina, porque cada tipo de pessoa pede um tipo de cuidado, não é verdade? Exatamente, um tipo de igreja, se adaptar àquela igreja. E existem várias igrejas por causa disso, justamente por isso, né? E você vai se encontrar em alguma. Não é possível que num leque de igrejas tão grande que existem hoje, né? Não é possível que você não vai se encontrar. Então, assim, o importante é levar essa pessoa a essa consciência, que ela precisa congregar e não importa onde, né? Porque o mesmo Deus que está aqui, Ele está lá. Basta você encontrar uma igreja que tem uma palavra de Deus, uma palavra... Isso que o senhor falou, né? Tem que ser Cristo. O ponto de salvação tem que estar ali preservado, né? Exato. Aquela afirmação, né, de Pedro, que Jesus falou, quem eles dizem que eu sou? E Pedro fala, não, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Aquela afirmação, Jesus falou, é em cima disso que eu vou alicerçar a minha igreja. A igreja, ela tem que estar alicerçada em Cristo. Você está numa igreja que o centro dela é o dinheiro, o centro dela é o fulano, é o ciclano. Não, isso não é de Deus. Agora, se o centro é Cristo, a pregação, ela te leva a Cristo, fica nessa igreja. Sendo Jesus o centro, está tudo certo, né? Pastor, vamos falar um pouquinho sobre os pastores e sobre liderança, que nós vemos hoje líderes e pastores desigrejados. O que está acontecendo? O aumento das igrejas, as igrejas elas têm crescido muito e tem se criado pastores, vou usar até esse termo, né? Criado pastores, parece que numa linha de produção. Então, fulano de precisa tal... da igreja, precisa de pastor, precisa de pastores, então a gente vai fabricando e vai se perdendo até os critérios. O que é necessário para um camarada ser pastor, né? Ou pastora também. E acaba que se pega pessoas e coloca a pessoa. E joga, às vezes, num campo de batalha. Às vezes a pessoa não está preparada. É um preparo que vai acontecendo? Sim, ele vai acontecendo. Mas a pessoa tem que ter um mínimo de preparo. E às vezes nem esse mínimo a pessoa tem. Então se coloca a pessoa e existem lugares que existe uma cobrança acerca dessa pessoa. Você tem que produzir, você tem que trazer resultados para a igreja. Então nessa cobrança, às vezes se esquece de olhar para o pastor como indivíduo. E olha para ele como um funcionário que eu posso cobrar. Que eu posso exigir uma meta dele. E não importa qual é o tipo de meta que eu estabeleço, ele tem que bater essa meta. Pode ser meta de gente, pode ser meta financeira. De batismo, do que for, né? Do que for. De trazer membros, sei lá. Então o pastor acaba que ele... Da pessoa aceitar Jesus na rua, posso falar que... Bom, deixa eu ficar quieto. Colocar na minha planilha. Pode. Né? Eu ouvi cada história, o senhor também, né, pastor? Eu já vi muita coisa. A gente escuta cada coisa. E acaba que se cria essa cobrança da pessoa e se esquece que é uma pessoa que tem uma esposa, que tem um filho, que tem uma casa, que tem problemas espirituais às vezes tem problemas psicológicos, às vezes tem traumas, mas não se olha para isso. Então acaba que essa pessoa fica ali batalhando até que ela desiste. Então eu tenho encontrado muitos pastores que hoje já não são mais pastores, que hoje criaram a sua espiritualidade na sua casa. E a pergunta é se algum dia tinham sido chamados para serem pastores, muitas vezes, não é? Ou se era aquele o momento. E daí eu vejo pessoas com medo. Eu estou falando de pastores, mas eu vou incluir então nessa pergunta agora os líderes e os membros, que é pessoas com medo, com medo de se envolver de novo em outra igreja, tendo a certeza de que estão criando a sua espiritualidade dentro de casa. A minha pergunta é, sem congregação, sem corpo, dá para fazer isso sozinho, pastor? Então, é complicado. Esse tipo de movimento que existe, que tem sido muito atual, eu vou começar a fazer na minha casa. Daí faz na minha casa, e acaba que eu trago pessoas, e aquele movimento não tem um líder, não tem uma referência, não tem alguém que vai dizer, não, mas isso tá fora. Como assim tá fora? A gente não tem um padrão, não tem um parâmetro. Não tem alguém que vai segurar alguma coisa? Exatamente. Né? Quem vai barrar as heresias que surgirem, por exemplo? Tinha os apóstolos lá atrás. E eles combatiam. Mas e nesse movimento, nesse grupo? E eles precisavam sentar para conversar muitas vezes, porque eu acho que é X, fulano acha que é Y. Vamos entrar no acordo. Como é que a gente
gente vai fazer por conta própria, sem uma liderança. Exatamente. Daí acaba que esse grupo fica naquele lugar, mas de repente pode ser que um se destaca, se tornou líder, pronto, é uma igreja. Então às vezes a pessoa ela não quer estar debaixo de uma instituição, mas ela cria uma outra, ela vai criar uma outra. Porque acaba que esse movimento vai existir os dias, vai existir o horário, as regras. Porque vai ter que ter regra, não tem como não ter regra. Juntou a pessoa, vai ter que ter regra, gente. Ah, vamos fazer uma... não é culto, mas depois vai ter uma comida. Cada um vai ter que levar uma coisa, já virou uma regra. Pronto. Acabou, já é uma regra. Já estabeleceu. Bom, ó, gente, o pessoal tá atrasando, vamos marcar 7h30 em ponto. Já é outra regra. Tá tendo muita música. Vamos fazer só 2 louvores e a palavra por conta do horário? Já é outra regra. Já virou uma liturgia. Não né? tem como não é? Não tem como. Começa a se... Daí vai ter alguém que vai se destacar. Talvez pela facilidade de falar, ou talvez pelo conhecimento. Pronto, virou referência. Quando tem uma dúvida... Vamos procurar essa pessoa. Quando tem uma dor de barriga, com quem eu procuro? Fala com fulano. Acabou, ele virou líder. É um pastor. É um pastor. Pronto, começa a pastorear, vira uma igreja. E assim tem acontecido. Vamos ter que abrir um salão. Exatamente. Agora, aí eu queria entender, pastor, o quanto isso é bom e o quanto isso é ruim. Porque existem 2 coisas diferentes. Uma coisa é, uma igreja toma um corpo muito grande e o pastor levanta líderes para fazer cultos nas casas das pessoas durante a semana. Então, tem os cultos principais na igreja, 1, 2, 3, e alguns cultos na casa de pessoas, de acordo com onde cada um mora, como pequenas células, confrarias, cultos em casa, como cada denominação quiser chamar. Isso é uma coisa. Agora, existe um outro movimento que é exatamente nesse caminho que o senhor fala, que é, estamos cansados de igreja, vou juntar aqui fulano, também estou cansado de igreja, passa aqui em casa que a gente vai fazer um culto na terça-feira, às 7 horas da noite, às 8 horas da noite. Daqui a pouco aquilo toma corpo e vira também um culto. E aí, tudo bem? Exato. É importante ter ainda assim é importante ter um pastor, ter uma liderança acima do líder? Tudo tem os seus pontos, né? Uma igreja grande, ela tem pontos positivos? Tem. Ela tem pontos negativos? Tem também. Uma igreja bem localizada no metrô, tem um ponto positivo? Tem. Mas tem alguns pontos, tudo tem. Um culto desse tem os pontos positivos? Tem. Mas também tem vários pontos negativos, talvez até pontos muito complexos que a gente tem que considerar. Qual que é a linha de pensamento desse pessoal aí? Então, às vezes, é muito mais fácil, muito mais coerente você seguir uma linha que já existe do que você inventar uma outra linha. Quer ver dar um problema isso aí? Aí tá, começa a tomar corpo, alguém vai começar a trabalhar como obreiro, por exemplo. Quer ver dar um problema na hora que tiver que começar a recolher oferta, porque alguém vai falar, agora a gente tá muitas vezes aqui, preciso de ajuda para pagar a luz, preciso de ajuda... Vai levantar um problema. Beber. Como é que você vai falar para alguém que não pode beber? Se você está debaixo de uma liderança, já sabe que a doutrina naquela igreja não pode beber e pronto. Vai te exortar, vai te orientar. Já é dentro disso. Então você vai falar, olha, nós não acreditamos por causa disso, daquilo. Você já imaginou você falar que... É complicado, não é, pastor? Fica muito complicado. E é um movimento que está em crescente. Então, às vezes, vamos reunir em casa, vamos reunir na cafeteria, vamos reunir sei lá onde... E aqui vai ser um culto. A Bíblia não diz que onde estiverem 2 ou 3 ali... Já começa um culto mesmo, pronto, né? Quando Jesus disse isso, ele estava se referindo justamente no momento de exortação. Que se a pessoa tem que ser exortada. Isso está em Mateus, se não me engano, é 17 ou 18. A pessoa tem que ser exortada. Se ela não aceitar a exortação, leva para a igreja. Se ela não aceitar a exortação da igreja, junta-se 2 ou 3 e tira essa pessoa. Porque onde estiverem 2 ou 3, ali estará o Senhor. Olha que interessante, às vezes a pessoa pega um texto desse recortado e fala, então, se fizer aqui, é claro que Deus vai estar, é claro que Deus vai operar, mas ele instituiu a igreja. Então, às vezes o camarada fala assim, não, mas quem inventou a igreja foi Constantino na época lá. Ele pode ser que ele teve uma influência naquilo que hoje nós temos como igreja, mas a igreja que instituiu foi Cristo. Até porque a gente pode falar da influência arquitetônica ou do fato de como são as paredes e que a gente hoje aluga galpões, mas a questão das pessoas estarem reunidas em uma congregação, com liturgia, em comunhão... Foi Cristo. Isso aí foi Deus, né? Foi Cristo. Foi o próprio Jesus. É bíblico, os discípulos fizeram isso. Os discípulos enviavam cartas para as igrejas que tinham determinados problemas de relacionamentos. Eles exortavam, eles corrigiam.
disciplinava essas igrejas. Inclusive, acerca de como deveriam se comportar nos cultos. Porque quando a gente pega a passagem, por exemplo, que fala da ceia, há ali em Coríntios, há ali uma grande exortação, inclusive, de como deveriam se comportar diante da ceia, né? Como as mulheres tinham que ficar, como os homens tinham que ficar, como tinha que falar, acerca do Espírito Santo, como quando um está falando, o outro fica quieto. Ele preparou tudo. Ele explicou tudo, né? E eu vou para o intervalo deixando uma pergunta, que é: como voltar? Para quem está nos assistindo, está afastado e fala: eu sei, eu estou sabendo, esse programa está aí só para falar no meu coração, eu estou sabendo que eu preciso voltar. Aquele processo, pastor, que eu disse que eu acho que é inevitável da pessoa se enfraquecer na fé a partir do momento que ela não está frequentando uma igreja, porque é a leitura obrigatória da Bíblia quando você está no culto. Mesmo que você está num dia difícil, que você está chateado, que você está cansado, você vai cantar, você vai louvar e você vai ler a Bíblia e ter o entendimento dela. Agora, será que você vai fazer isso se estiver em casa? Pelo menos, no mínimo, uma vez por semana? Quer voltar? Como fazer? Qual o primeiro passo? O pastor explica pra gente no próximo bloco. Eu vou pro intervalo com uma super dica do Shopping do Povo. Vamos conferir. Olá, Jaque, e todos vocês que sempre acompanham ao programa Temas Bíblicos. Eu estou aqui no Shopping do Povo, cheia de novidades, e hoje eu quero compartilhar mais uma dica com vocês. Hoje eu estou aqui com um livro que eu tenho certeza que vai transformar sua vida ou a vida de alguém que você conhece, e eu estou falando do lançamento da Graça Editorial, que se chama Chaves Bíblicas para a Cura. Este livro, pessoal, é aquele livro que eu gosto de falar para vocês, que cabe aqui na palma da minha mão. Ele tem apenas 72 páginas, mas tem um conhecimento muito grandioso que vai te ajudar, principalmente as pessoas que estão tendo algum impedimento para receber a cura, e este livro vai trazer os versículos bíblicos que vão abrir o seu entendimento e te ajudar a receber aquilo que Deus tem de melhor, que é que você seja curado e transformado. Para você adquirir este livro é só vir aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do Metrô, mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, já que essa foi a nossa dica de hoje. Um grande beijo, espero por todos aqui no Shopping do Povo. O programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos está de volta, hoje falando sobre a importância em congregar, com o pastor Luciano Scala, que está esclarecendo as nossas dúvidas. E eu já volto mostrando esse livro, que é lançamento, aliás, lançado nesse domingo, não é verdade, pastor? Fala desse livro pra gente. Exatamente. Esse livro é o meu 6º livro e nasceu hoje, né? Eu falo sobre o livro do profeta Jonas. Sabe que existem várias interpretações, né, para esse livro do profeta Jonas. Entre elas que isso de fato aconteceu, outras teologias vão dizer que não, que foi apenas uma espécie de uma novela contada pelos judeus com um propósito, né, de trabalhar aquela questão do exclusivismo dos judeus. E nesse livro eu explico um pouquinho sobre isso. Eu faço uma explicação sobre essas linhas teológicas e eu faço uma linha de raciocínio usando as orações que existem nesse livro. Para contar se o senhor acha que aconteceu mesmo ou não. Não precisa revelar, não revela. Mas o senhor conta a sua opinião aqui no livro? Eu conto. Mas não conta qual é, não, deixa o mistério, deixa o mistério. Então aí são 4 orações, o livro de Jonas são 4 capítulos, e são 4 orações que acontecem, uma em cada capítulo. E aí eu explico a teologia que existe entre elas. Ficou bem legal esse livro. Quer saber se isso é verdade ou se isso é uma história? Não vou contar. Assista nos próximos capítulos. Não, a gente não vai falar aqui de temas bíblicos, não. É melhor você adquirir o livro, embora a gente já tenha falado sobre o assunto. Agora você vai poder ler e ter aqui as conclusões. Pastor, uma coisa importante, eu acho, que a gente tem para falar nos dias de hoje é que existem muitas maneiras, inclusive, da gente evangelizar. Um livro desse, dado de presente para alguém, com uma história como essa, que é uma história que, mesmo quem não é evangélico, já ouviu falar do homem que foi parar na barriga da baleia, né? É uma história que vai poder abençoar, uma pessoa pode se converter através dessa leitura, não é mesmo? Exatamente. O livro é uma ferramenta fantástica. Eu estive no último sábado ministrando no encontro de casais, para casais,
E eu encontrei um casal lá que tinha lido um livro meu. Fiquei tão feliz, me senti tão honrado, né? E foram edificados por um livro, foram alcançados por um livro. Olha que fantástico. Então, o livro é isso, né? Às vezes você pega, você joga a semente, você nem sabe onde vai chegar essa semente, né? E lendo uma história como essa, com certeza, o coração da pessoa quebranta, porque é uma história conhecida. Quantos livros já, pastor? Esse é o 6º. 6º livro. É. Que sucesso. Para quem quiser adquirir esse ou outros títulos, pastor, eu vou deixar aqui. O que a gente pode deixar para o livro? O site ou o telefone? Pode ser os dois, na verdade, né? Então, eu vou deixar o telefone, daqui a pouco eu passo de novo os contatos do pastor, que é o 0 operadora 11 99209 6625. E tem o site também, que é www.trilhavb.com.br. E também tem a opção das redes sociais, que fica até mais fácil, Facebook, né? Twitter, Instagram, Luciano Scala. Facinho de encontrar, né? É. Então, pastor, vamos voltar para o nosso tema propriamente dito agora. A gente está falando sobre a importância de congregar e nesse bloco eu quero me dedicar um pouco mais às pessoas que, seja porque se chatearam com alguém, porque se chatearam com Deus, eu vou colocar de novo aqui entre aspas, se chatearam com alguma situação, ou às vezes algo que pode acontecer. Você está em uma igreja e em algum momento você percebe que ela está, olha, não está mais seguindo o que eu tinha entendido. Eles mesmos me deram um entendimento sobre a palavra de Deus e agora, por algum motivo, desvirtuou. Não tem problema a pessoa mudar de igreja, tem, pastor? Não tem problema. Se você não está mais adaptado àquele local, você pode procurar, você deve procurar outro local. O que eu não aconselho é se ficar mudando, como se muda de roupa, né? Mas a pessoa ir procurar um outro local, que ela cria essa identidade, isso é essencial. Eu, como pastor, eu tenho essa maturidade. A gente usa até aquela expressão, o tempo deu aqui, agora Deus vai usar em outro lugar. E eu tenho essa tranquilidade de abençoar a pessoa, de torcer pelo progresso da pessoa em outro local. O que é preciso, primeiramente, é essa pessoa reconhecer a necessidade de congregar. E criar, generalizar, é a pior loucura que a pessoa pode fazer. Uhum. Mas todas as igrejas são assim, todos os pastores são assim. Não, generalizar não pode. Existem algumas igrejas que são mais problemáticas do que as outras? Sim. Existem algumas que têm uma linha que não tem nada a ver de cristianismo? Infelizmente existem. Mas todas são assim? Lógico que não. Existem várias outras igrejas que, se você entrar e congregar e começar a produzir frutos naquele lugar, você vai encontrar essa satisfação. Então, a primeira coisa é fugir dessa ideia, não, todo lugar é igual. Não. Todo lugar não é igual. Você tem que procurar um lugar em que você consiga se adaptar e trabalhar a sua vida com Deus. Pastor, quando existe essa dificuldade, porque muitas vezes a mágoa é envolvida. Um dia eu fui fazer uma visita a uma igreja de um pastor que era de outra igreja e ele saiu, ficou um tempo sem igreja e abriu essa nova igreja. Não vou falar aqui os nomes. E eu fui fazer uma visita porque alguns amigos eram de lá, era um final de semana, depois a gente ia sair para comer, acho que era um sábado e nós fomos. O pastor só falava da igreja que ele saiu. Eu falei, gente, ele não podia estar pregando, ele está machucado, ele tinha que se cuidar. Deu vontade de eu pegar no colo e falar, pastor, você precisa ser cuidado agora. Você não está podendo liderar porque você está só falando mal da igreja que você saiu. E eu sei que muitas vezes tem um momento ali que é de mágoa, independente de quem errou, às vezes os dois lados erraram. Mas assim, não é preciso, ainda mais para quem é liderança, um tratamento antes de voltar a liderar? Precisa. Eu também estive ministrando numa igreja em determinado lugar e o pastor também passando por uma situação como essa, ferido com uma outra igreja, com a igreja anterior. E é preciso cicatrizar. Para você levar a cura para outras pessoas, ministrar outras pessoas, você precisa primeiramente estar curado. Não digo que você está pleno, porque pleno eu acho que é bem complicado, mas você está bem, você está tranquilo para poder subir no altar e não ficar voltando o filme, voltando à igreja que você era, aquilo que te machucou, a vida seguiu, você tem que caminhar para frente. Pastor, o senhor falou até sobre a importância de alguns casos, algumas situações específicas da pessoa procurar terapia. Eu queria complementar aqui com uma pergunta que é de algo que eu percebo que acontece muitas vezes. A pessoa ela está tão machucada que ela age desse jeito, achando que todas as igrejas vão dar problema. Que nem aquela pessoa que namora com alguém que trai, ela fala, não vou mais casar, não vou nunca mais encontrar ninguém, porque todos os homens são iguais, eu não confio em mais ninguém. Não, peraí.
é necessário um tratamento espiritual e, às vezes, por conta do histórico dessa pessoa, é necessário uma ajuda profissional também? Acredito que sim, porque é um trauma, né? Criou-se um trauma, uma barreira. Mas isso a pessoa ela vai ter que identificar. É difícil alguém chegar para ela e falar assim, você precisa procurar uma ajuda aí terapêutica, porque você está muito magoado com isso. Você tem que aprender a lidar com isso. Mas, de fato, sim. Se for necessário, vale a pena, de repente, buscar uma ajuda terapêutica. Uma vez que a pessoa sabe da importância que é estar num lugar congregando, sabe que é importante estar em algum lugar, vai buscar ajuda. E aí, pastor, acho que uma coisa interessante, né? Quando a gente é cristão há algum tempo, na nossa caminhada, além de ter o seu líder e o seu pastor, você acaba tendo outros pastores que você tem de referência, que você ama. Eu, por exemplo, recebo aqui toda semana algum pastor, e com alguns desses pastores, a gente acaba criando uma afinidade de se comunicar, de eles virem mais vezes e acabam conhecendo as famílias. Então, você tem o seu pastor e o seu líder, mas a partir do momento em que você tem algum problema, temos que ter a impressão de que quem está perto da gente nos aconselhando, sejam os amigos mais próximos ou a pessoa com quem você vai conversar, também é cristão, também é coerente e vai poder te dar uma orientação, porque eu vejo que muitos desses problemas causados nem tem certo e errado. Por exemplo, não, eu vou sair da igreja e a pessoa está extremamente machucada porque o pastor não foi visitá-la. O pastor não foi visitar porque não deu, mas ela tem certeza que aquilo é um problema e que o pastor fez para ferir. Então, entender, ter alguém de fora que não vai julgar e que muitas vezes vai explicar que não é que você está errado, mas que você também não está certo, não é importante? É extremamente importante. A amizade entra nisso, né? Um amigo, um irmão em Cristo chegar e falar, não, a vida não é assim não. Mesmo porque o pastor não é só essa atividade aqui, não é só você de membro, mas às vezes a pessoa tem essa dificuldade já dela, isso é dela. Ela é vítima, ela sempre se vê como vítima, porque ninguém olha pra mim, porque ninguém gosta de mim. Então acaba que ela transfere isso daí até pro relacionamento dela com o pastor. Pessoas que são extremamente possessivas, ciumentas. Então se o pastor for lá, né, já cria um bloqueio também. Isso é complicado de lidar, né? E aí, pastor, eu percebo, e eu queria saber como lidar com isso, que é possível nesse momento as dissensões, eu ia usar uma palavra, mas fofoca não é a palavra, eu vou usar dissensão mesmo, facções dentro da igreja acabarem sendo criadas. Então, um grupinho está insatisfeito com o pastor, começa a falar mal, de repente um acaba assumindo a liderança, alguém que tem esse espírito de líder nato, começa a fazer culto na casa dele, a hora que vai ver, começou uma mini igreja que não tem nada a ver com a igreja que eles estão. Isso é um perigo, não é? Isso acontece demais, muito, 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 infelizmente, né? Daí a pessoa vai e sai e leva aquele grupo com ela, e daquele grupo se cria um grupo maior e abre uma igreja. Eu já vi isso acontecer, já aconteceu na igreja onde sou pastor, e isso infelizmente acaba se tornando uma doença. Porque aquela pessoa não estava enxergando nada, para ela estava mil maravilhas, para ela estava tudo funcionando perfeito. Mas por tanta influência, por tanto alguém chegar e ficar ali falando, a pessoa começou a enxergar até o que não existia. E acaba que criou-se um outro grupo. E qual é o risco dessas igrejas que surgem a partir de divisão, feito na minha... Qual é a minha visão? A minha visão é fazer tudo diferente do que meu pastor fez. Tá errado isso aí, não tá não? Tá totalmente errado e totalmente antibíblico. Esse é um espírito faccioso. Mas isso sempre existiu. O que me conforta é saber que eu não sou o único que já passou por isso. Os apóstolos tiveram esse tipo de problema lá atrás. De fulano de tal ir lá e estabelecer. O que a gente tem que acreditar? Que a verdade, ela prevalece. Que Deus, ele é conivente com a verdade. Ponto final. Eu particularmente, quando já ocorreu, né? Eu tive essa tranquilidade de saber que Deus ele é fiel, Ele é justo. Ele sabe de todas as coisas. Pastor, e quando chega a hora de alguém que está na igreja, e aí eu sei que cada denominação age de uma maneira, por exemplo, aqui na Igreja da Graça, temos as sedes e temos outras igrejas. Então, quando alguém é preparado para ser pastor e essa pessoa vai se tornar um pastor local, então há uma preparação e daí ela pode ir para uma comunidade, para uma igreja, que já exista ou começar um trabalho da Igreja da Graça, por exemplo. Eu sei que cada igreja trabalha de um jeito, mas pensando em muitas igrejas até menores que existem, vamos imaginar lá o pastor, uma igreja ali única, tem uma liderança acima dele, mas ele está ali como pastor da igreja e alguém começa a se destacar e aí o próprio pastor olha e fala, aquela pessoa é um pastor, aquela pessoa é uma pastora. Aí você deixa ele
pregar em alguns cultos e tal, mas aquela pessoa tem o chamado pastoral. O que fazer com essa pessoa, então? Então, algumas igrejas têm a visão de você já abrir uma filial, de você expandir, né? Outros pastores, infelizmente, alguns têm aquela tendência de querer, não, tá destacando muito, então eu tenho que... Deixa eu abafar um Eu pouco. tenho que abafar um pouco essa pessoa, né? Os cultos que ela dirige tá sendo mais cheio do que os que eu dirijo, então eu tenho que neutralizar essa pessoa. Acaba que cada igreja tem uma forma de lidar, né? O que eu acho mais, pelo menos na minha experiência, no meu modo de ver, se você percebe que a pessoa tem as características de um pastor e você já está discipulando essa pessoa, preparando, ao meu ver, coloca essa pessoa para pastorear. Ou junto com você, ou você abre uma filial e coloca essa pessoa. Aí pode ser uma alternativa começar alguns cultos, não é verdade? Exato. O pastor, para aquilo tomar um corpo e virar uma igreja Sim. também, né? Alguns cultos menores em casa, mas debaixo de uma liderança, Debaixo né? de uma liderança, de uma orientação. A gente fala aquela expressão debaixo da bênção do pastor, né? Não aquela coisa independente, autônoma. Não, eu estou debaixo de uma liderança. Eu não tenho problema de ser pastoreado. Pastor, vamos falar sobre isso. Qual que é o principal problema desse crescente que a gente vê de pessoas querendo ser autônomas espiritualmente falando? Então, isso aqui meu pastor falou que a Bíblia diz, mas não é bem assim, porque eu não entendo desse jeito. Isso aí não é um perigo, não? É um perigo, mesmo porque aquele que ouve aquilo que nós falamos no começo do programa, você ouve muitas pessoas, você ouve muitas linhas de pensamento diferentes da tua. Você vai ouvir desde um pastor de uma igreja clássica a um pastor de uma igreja pentecostal clássica a uma igreja neopentecostal. Então você ouve um monte de coisas. E acaba que para aquele teu assunto, aconteceu isso comigo faz pouco tempo. Eu tenho uma opinião acerca de Santa Ceia e é uma ideia que eu trabalho com os membros da minha igreja. É um entendimento que o senhor segue na sua igreja. Pronto. Eu tive problema com uma pessoa da igreja que foi num outro ministério e chegou lá, a pessoa participou da ceia, foi na igreja, participou da ceia e quando acabou o culto, o pastor dessa igreja abordou a pessoa e fez alguns questionamentos para a pessoa. E a pessoa ficou extremamente constrangida. E resumindo, a pessoa sumiu da igreja. Eu falei, mas o que aconteceu? E eu fui procurar saber. E a pessoa me trouxe várias questões. Eu falei, mas quem te falou isso? Fui na igreja que eu fui. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui, nós pensamos assim. E fica tranquilo, eu sou teu pastor, eu quero o teu bem. Esquece o que você ouviu. É assim que funciona. Eu tive que chegar ao ponto de dizer isso. Então, imagine só, estou dando um exemplo. Agora, quantas questões que as pessoas têm e vai buscando. Não, e pensa no que não é ponto de salvação. No que não é. Então, por exemplo, vai fazer Santa Ceia toda semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Só aí já vai virar uma confusão, não é verdade? Se você for ouvir todo mundo. Exatamente. Eu me lembro quando a gente foi levar ceia para uma pessoa, também em hospital, e a pessoa falou... Eu não sabia que podia tomar ceia fora da igreja. Ela nunca tinha conversado com o pastor dela sobre isso. Então, assim, nós entramos em contato com o pastor dela antes de irmos, porque nós éramos conhecidos, essa pessoa já não estava mais frequentando a igreja há muito tempo. Mas ainda assim, não sendo membro daquela igreja, nós entramos em contato com a liderança dela para fazermos isso. Só que, veja, como é que faz? Fica com vários entendimentos? Não pode isso, não né? Não pode. E você vai procurar um determinado... E não é certo ou errado, que não é ponto de salvação, por exemplo, Exato, né? porque são opiniões diferentes, são interpretações. Então você vê, por exemplo, um determinado tema. Se a gente colocar o tema da Santa Ceia, se eu colocar Santa Ceia lá no Google e colocar opinião Santa Ceia, vai aparecer diversas opiniões. Se eu colocar lá casamento, se eu colocar lá qualquer outro assunto. Só Santa Ceia já é um assunto que rende, né? Já rende. Se quem é visitante pode ou não pode, se quem é batizado pode ou não pode, se criança pode ou não pode. Se batizado pode ou não pode. Quem não é batizado se é pode ou não pode. pode. Converteu. Olha, vira um programa isso aqui. Converteu. Você é convertida, o marido não é. Você pode participar da Santa Ceia, não pode? Tudo isso. Isso acaba sendo, dentro disso tudo, tem um entendimento bíblico, mas para o que a gente vive hoje, o pastor ele vai ter que adaptar o que ele acredita para os membros dele, não é verdade? Exatamente. Eu participei de um programa aqui no Vejam Só, e aí falando justamente sobre essa questão era sobre o batismo. Nossa, não, minto, era sobre o casamento e relacionado ao batismo. Mas deu uma polêmica, um pastor assembleiano, mas pastor não é nem pastor, acho que ele era diácono, e opiniões totalmente diferentes, totalmente diferentes. Então, assim, você vê que é um assunto, Santa Ceia é um assunto que rende, porque cada igreja tem uma opinião. Verdade.
tem aquilo que a Bíblia diz e tem aquilo que o homem acaba que ele entra num consenso. Não, e o senhor vai concordar, pastor. Nós, pastores, a gente é convidado a pregar em várias igrejas diferentes. Então, eu já fui pregar em igrejas que, para Santa Ceia, tinha um entendimento que eu falava, eu acho que quem pode participar é fulano e não ciclano. Mas aí eu guardo para mim, porque ali, eu tô indo ali, fui convidada para levar uma mensagem, sou amiga do pastor, não significa que eu concordo com tudo. Eu tenho que concordar com tudo da igreja que eu tô. Não é verdade? E totalmente fora de ética eu chegar lá e querer desconstruir. Não, gente, aqui eu acho que quem não é batizado não pode tomar, ou quem é batizado pode tomar a Santa Ceia. Não, quem dita essa regra não sou eu, não né? Não sou eu. Cada um sabe do seu... E eu acho que esse é o perigo. A gente está falando aqui de Santa Ceia, poderia falar de batismo, quem pode ou quem não pode batizar, que parece que tem regra. Mas, enfim, a gente, se todo mundo for ouvir todo mundo e não tiver uma igreja e um pastor para sentar até na hora que dá um conflito, né? E falar, irmã, vem cá. Qual que é o problema, irmã? Deixa eu te explicar o que eu acredito baseado na Bíblia. Nós aqui acreditamos assim. Pronto. Vai virar uma bagunça se não acontecer isso, não é? Exatamente. Mas o pastor lá está errado? Ele não está errado. Ele pensa diferente da forma que eu penso. Eu, quando participo do Vejam Só, eu respeito a opinião dele. Pensa diferente da minha forma de pensar, não tem problema. Que o Vejam Só, vocês sabem, né, gente? O Vejam Só é polêmica mesmo. O negócio é opiniões conflitantes, Exatamente. né? Vai Essa colocar é a ideia. duas pessoas que pensam igual que não vira... E aí eu acho que o que é importante, de novo eu vou falar de uma coisa que eu conversei recentemente sobre isso, que é ponto de salvação. Então, se uma pessoa achar que a salvação é em Jesus e a outra não, já não tem uma discussão, não é cristão. Não é cristão. Agora, a gente está falando das outras questões, não é verdade? Exatamente. De tantas outras que existem, né? Que está ali na igreja, que são conflituosas, que pode trazer confusão. Então, são questões que o pastor tem que ter a clareza. Daí tá a importância do pastor estudar, conhecer a Bíblia, né? E ter coerência, né? Coerência. Aí, pastor, eu vou te fazer uma pergunta que é: em algum momento, alguém dentro de uma igreja vai concordar 100% com alguém? Quando logo que você se converte, você tem ali o seu pastor e a sua pastora como heróis, tudo que eles falam tá certo, mas aí você vai crescendo também na fé. E daí você olha e fala: não, eu não acho que o culto de jovens tinha que ser sábado à tarde. Eu acho que faz muito mais sentido o culto de jovens ser sábado à noite. É preciso concordar com tudo, pastor? É difícil você buscar... É complicado até para o pastor querer essa unanimidade, né? Eu sou pastor de uma igreja que eu tenho vários trabalhos, projetos sociais. E alguns não concordam com algumas coisas que a igreja faz. Tem que existir o respeito. Eu acho que eu quis chegar nisso, pastor, porque é isso que eu quero falar, assim... Cuidado com o que você acha que é motivo para você sair da sua igreja. E uma coisa importante e eu costumo falar isso, às vezes você pode não concordar 100% com aquilo que o seu pastor está falando, mas respeite e não fale mal da sua liderança. Se você não concorda, se você acha que está errado, ora! Se você tem intimidade, às vezes é um líder, talvez chegue o momento certo de você conversar com o seu pastor, mas tem coisa que a pessoa acha que é motivo para ir embora da igreja que não tem nada a ver, não? Nada a ver. É fora da Bíblia? É alguma coisa que não é ético que o pastor está fazendo? É alguma coisa que é fora da palavra de Deus? É alguma coisa que vai prejudicar pessoas? Se for caso sim, senta, conversa com o pastor. Agora, se é uma coisa... de uma cor, horário de porque outra. a cor não tinha que ser azul, tinha que ser verde, porque eu acho que tinha que ser assim, um assado. Daí fica difícil. Inclina essas cadeiras para a direita, a gente vê cada coisa, né? Porque se eu for agradar todo mundo, já pensou? Pastor, eu lembro quando a gente era da igreja de bairro, eu era convertida há pouco tempo, eu me converti com 12 anos, já comecei com 13, 14 a trabalhar na obra. Uma achava que tinha que pôr o copo no altar de um jeito, a outra obreira achava que tinha que... E a gente ficava discutindo. Não, e discutir, vira... Por causa do jeito que tem que pôr água pro pastor. E tem pessoas que saem da igreja por causa disso. É verdade, é sério isso. Eu tô falando, mas tem gente que se magoa profundamente com isso, né? Exato. Pastor, a gente tá caminhando pro fim. Qual é o primeiro passo para voltar? Aliás, como escolher uma igreja para voltar? Certo. Acho que o primeiro passo é reconhecer a importância de estar na igreja. Eu não sei se ao longo do programa ficou isso tão claro para a pessoa, mas isso é claro. Qual que é a principal evidente, importância? Explica então pra gente, pastor. A necessidade de congregar. Isso é fato. Não é porque eu sou pastor, porque não, isso daí é bíblico. Nós temos Jesus falando sobre a igreja, nós temos as cartas dos apóstolos falando sobre a igreja, dizendo a importância de congregar. Então, primeiro, a pessoa tem que reconhecer essa necessidade. Segundo lugar, ela tem que fugir dessa ideia de generalizar. Nem todos os lugares são iguais, nem todos os pastores são iguais,
Nem todas as igrejas são iguais. Existem teologias, diversas linhas teológicas. Busque uma que você se identifica. Terceiro lugar, estar numa igreja, você congregar, isso faz parte do plano de salvação. Então quer dizer que só é salvo quem vai para a igreja? Não é isso. Mas você está congregando, você está sendo alimentado pela palavra, você está sendo edificado e também está edificando porque existe essa troca. A comunhão é isso, é você ter essa troca. O começo, quando a pessoa tenta voltar, é difícil. É como aquela pessoa que quer virar atleta de um dia para a noite. Não vai conseguir. Volta aos poucos. Começa a voltar. Tem desejo? Vai lá. Uma vez eu ouvi, se você quer orar, uma vida de oração, comece a orar mesmo sem vontade, mas vai lá, tente. E isso vai crescendo dentro de você e assim você consegue recomeçar. Pastor, queria que o senhor enfatizasse ainda mais o quanto a palavra de Deus nos fala, porque hoje a gente tem movimentos falando que tudo bem não ir para a igreja. E existem momentos específicos, como eu falei, está hospitalizado, está em casa doente, vai ficar ali um período sem ir, assiste pela TV, pode acompanhar pelas redes sociais, mas fora isso eu lembro como foi difícil para mim os 2 primeiros meses do meu filho, que eu não podia ir, estava amamentando, ele não tinha tomado todas as vacinas. Ainda assim, teve um dia que eu deixei com a minha mãe 2 horinhas e fugi para assistir um culto que eu não aguentava mais. É um período que você está um pouco retirada mesmo, sim, mas são momentos específicos de praxe. É muito importante frequentar pelo menos uma vez por semana, não é, pastor? Precisa, é de extrema importância. Infelizmente, as pessoas se aproveitam de uma ferramenta maravilhosa como é a TV, como é a internet, que a gente consegue divulgar os cultos, transmitir o culto ao vivo. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eu acho que é ideal para se evangelizar, é ideal para aquele que está viajando, para aquele que está hospitalizado. Mas se você tem condições de ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. É necessário você fazer parte daquele corpo. O ambiente, a mística do local, nós falamos muito, mas Deus está em todas as partes. É claro que está. Mas você, estando no ambiente da igreja, naquele momento, naquela atmosfera que é criada dentro da igreja, sem dúvida, é diferente. O toque é diferente. Não é a mesma coisa de você assistir pela TV. Você entra ali e você é impactado, você é tocado, você se rende. Isso pode acontecer em casa? É claro que pode. Mas estar no ambiente da igreja é totalmente diferenciado. É totalmente favorável para que você sinta com certeza, para que você receba com certeza, não é mesmo, pastor? Exatamente. Eu já tive oportunidade de viajar, de ficar longe da igreja que eu sou pastor, 15 dias, por exemplo. E eu não vi a hora de voltar para a igreja e estar naquele lugar, de sentir a presença de Deus naquele lugar. Então a igreja é importante, tem vários exemplos que eu poderia citar, tem vários exemplos bíblicos, mas a necessidade de estar ali é óbvio porque Cristo ensinou e os discípulos também ensinaram. É importante isso que o senhor fala, né? O Senhor Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos, inclusive, para que ficassem em Jerusalém. Exato. Até que algo acontecesse e aconteceu, e o que eu percebo é que ali ele já está dando uma instrução da importância de estarem reunidos em algum lugar, não é? Exato, o Espírito Santo desce quando eles estavam reunidos. A manifestação dos milagres acontecia quando eles estavam reunidos. Ou seja, o estar reunido, o estar em comunhão, sempre aconteceu. Jesus tinha os momentos que ele ia orar em particular. Isso é intimidade. Intimidade é o que um casal faz ali no seu fechar da porta. Nós temos essa intimidade com Cristo quando a gente está ali no nosso quarto orando. Mas não é uma intimidade que fica só ali. Ela tem que sair. Então eu me encho aqui e depois eu saio. Eu vou para fora. Isso acontece na igreja. Você vai para a igreja, você se enche, você consegue levar Jesus para as outras pessoas. Você é abençoado e você abençoa, exatamente, né, pastor? Essa mão dupla que é possível acontecer quando a gente congrega. Eu vou finalizar, pastor, se o senhor tiver ainda alguma colocação, fique à vontade, eu vou já deixar o e-mail, que é prlucianoescala@hotmail.com, mais uma vez o site www.trilhavb.com.br, Facebook, Twitter e Instagram, Luciano Scala, e o telefone 0 operadora 119 9209 6625. Pastor, para concluir. Eu quero primeiramente agradecer essa oportunidade de poder estar aqui para partilhar desse assunto e dizer para tantas pessoas que talvez se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram até com as pessoas, ou por que não dizer até com Deus, que é tempo de recomeçar.
É tempo de a gente buscar forças no Senhor, no Espírito Santo. Ainda que a árvore esteja cortada, ao cheiro das águas ela pode florescer. Então não importa quanto foi decepcionante para você, experiências que você teve lá atrás, em lugares que você já passou, Deus tem um novo tempo. Procure uma igreja, procure um local que fique próximo de você, que você possa se adaptar com aquilo que é ensinado naquele lugar e fica firme com o Senhor. A igreja é um ambiente difícil, porque nós estamos lidando com pessoas que pensam diferente, mas é um ambiente necessário, porque lá nós aprendemos e ensinamos. Lá nós somos abençoados e também abençoamos vidas. Pastor, muito obrigada por ter vindo, viu? Uma ótima noite, volte mais vezes e parabéns pelo lançamento do livro. Muito obrigado. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente se encontra semana que vem aqui no Temas Bíblicos e amanhã às 2h05 da tarde no nosso programa. Te espero lá. Tchau!